E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto. Roteamento no Cisco ACI. Mas olha, já vou avisando. Isso aqui não é um tutorial de configuração passo a passo, tá? É uma análise de engenharia. Um papo mais a fundo para quem já está na trincheira e quer entender de verdade como a ACI pensa a troca de rotas com o mundo lá fora. A grande questão que todo mundo se faz é essa, né? Poxa, por que o roteamento no ACI é tão diferente? Para quem veio do mundo tradicional, do iOS, do NX-OS, parece que a Cisco virou tudo de cabeça para baixo. BGP, OSPF, nada parece funcionar do jeito que a gente está acostumado. Então, nosso objetivo aqui é justamente desconstruir isso. Entender o porquê dessa diferença e, claro, como dominar essa lógica nova. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, o mundo que a gente conhece bem. Linha de comando, os famosos route maps, o comando redistribute. A gente ia lá e dizia como a rede deveria fazer as coisas, passo a passo. Agora, no ACI, a gente entra no mundo das políticas, dos contratos, dos perfis. É um modelo totalmente diferente. A gente não diz mais o como, a gente declara o quê. A gente diz, quero que essa rede fale com aquela, e o ACI que se vire para fazer acontecer. É uma abstração muito poderosa, mas que exige sim uma virada de chave na nossa cabeça. Beleza, então qual é o pulo do gato aqui? Essa é a ideia de sandbox. Pensa assim. No ACI, os protocolos de roteamento como o OSPF e BGP não rodam soltos pela rede como antes. Eles ficam, digamos, confinados dentro de uma caixinha, que é o VRF. E quem manda nessa caixinha? O modelo de objetos do ACI. Então, pode esquecer aquela ideia de entrar no router OSPF1 e sair configurando. Aqui, tudo é uma política que a gente pendura num objeto. É uma mudança fundamental. Certo? Vamos começar pelo OSPF. Um protocolo que, poxa, todo mundo conhece de cor e salteado, certo? Pois é, só que no ACI até ele tem umas regras bem diferentes. A gente precisa repensar como as áreas e as interfaces funcionam. Então, por que raios o ACI insiste tanto em usar área NSSA como padrão? A resposta é simples: proteção. Pensa no Fabric do ACI como uma fortaleza. Ele foi feito para ser uma ponta de rede, um stub gigante. Ele não quer saber dos problemas de roteamento do mundo lá fora. Ao forçar o uso de NSSA, ele basicamente cria uma barreira contra os LSAs do tipo 5 que poderiam trazer instabilidade para dentro do Fabric. As rotas internas saem como LSA tipo 7, de forma controlada. E o mais importante, isso evita que o ACI vire uma área de trânsito, um corredor de passagem para rotas de terceiros. É uma decisão de arquitetura totalmente focada em manter o Fabric estável e seguro. Ah, essa aqui é uma pegadinha clássica. Certeza que muita gente já quebrou a cabeça com isso. A pessoa vai lá, cria uma interface loopback, coloca uma máscara /24, por exemplo, e quando vai ver, o ACI está anunciando ela como /32. Por quê? A culpa é do tipo de rede padrão do SPF para loopbacks, que sempre força o /32. E a solução? Não adianta fuçar na interface. A mágica está na política de interface USPF. É só ir lá e mudar o tipo de rede para point-to-point. Pronto, resolvido. Ele passa a anunciar a máscara correta. É um detalhe, mas um detalhe que faz toda a diferença. Vamos falar de convergência rápida. Em um data center moderno, esperar 40 segundos, que é o dead timer padrão no OSPF, é simplesmente inaceitável. É uma eternidade. A solução para isso, claro, é o BFD. Mas, adivinha, no ACI tem um jeito próprio de fazer. A gente não configura o BFD por dentro do ASPF. Seguindo a lógica de objetos, o BFD é uma política separada, uma BFD Interface Policy, que a gente vai lá e gruda na interface que precisa dele. É um passo a mais? Sim, mas é fundamental. É crítico para ter aquele failover em menos de 1 segundo que a gente precisa. Ok, mudando de protocolo, vamos falar de BGP. E aqui a primeira coisa a entender é que existem 2 BGPs no ACI. Calma, não é bem assim, mas a gente precisa separar as coisas. O BGP que a gente usa para conectar com o mundo externo, na L3Out, é o bom e velho BGP Unicast que a gente conhece. Já o BGP que roda dentro do Fabric para fazer a mágica do ACI acontecer é o Multi-Protocol BGP, o MPBGP. São 2 usos completamente distintos e não dá para confundir os 2. Na hora de escolher entre IBGP e IBGP para uma L3Out, a recomendação é bem clara. Vá de IBGP. Ele é o padrão ouro. Por quê? Porque o mecanismo de ASPF dele é a melhor forma de prevenir loops em conexões externas. Simples assim. Agora, o IBGP, cuidado. Dá para usar? Dá. Mas o ACI, por padrão, não age como um route reflector. O que isso significa na prática? Que se a gente não criar uma política de route reflector manualmente, as rotas que chegam num border leaf morrem ali. Elas não são repassadas para os outros. Ou seja, a gente cria um black hole sem querer. É uma complexidade que, na maioria das vezes, a gente não precisa. Essa frase aqui resume tudo. É exatamente isso.
eBGP suportado, mas perigoso no ACI. Funciona, funciona. Mas se não souber exatamente o que está fazendo, principalmente com a política de Route Reflector, a chance de dar problema é grande. Então, na dúvida, a regra é simples: eBGP. Claro que, em cenários mais complexos, a gente precisa das ferramentas clássicas de manipulação de BGP. E o ACI oferece isso. Por exemplo, o Allow As-In, super útil em topologias Hub and Spoke, para permitir que nosso próprio AS apareça no SPF de uma rota recebida. E o As Override, que a gente usa para basicamente substituir o AS do vizinho pelo nosso, escondendo a topologia interna. São ferramentas padrão, mas aplicadas através do modelo de políticas do ACI. Muito bem. Agora a gente chega no coração do roteamento externo do ACI. Se tem uma coisa que precisa ficar clara nessa conversa toda, é este conceito: o Route Control Profile. Pensa nele como o cérebro, o maestro de toda a troca de rotas. É aqui que a mágica acontece. Pode dar adeus para o redistribute e para os route maps do jeito que a gente conhecia. É isso mesmo, não é nenhum exagero. O Route Control Profile é a peça central. É ele quem vai ditar o que entra no Fabric, o que sai do Fabric e como essas rotas são tratadas no caminho. Quem domina esse objeto, domina de verdade o roteamento no ACI. Esse controle todo é dividido em duas direções. A primeira é a exportação, ou seja, anunciar as rotas de dentro do Fabric para o mundo. E aqui, o ACI é genial. Ele simplificou muito isso. É basicamente marcar um checkbox. Lá na subnet do Bridge Domain, a gente marca a opção Advertise Externally. E pronto. O app que por baixo dos panos cria toda a lógica de route map e prefix list para anunciar aquela rota. É muito elegante. A segunda direção, a importação, é o caminho inverso, trazer rotas de fora para dentro do Fabric. E é aqui que o Route Control Profile entra com força total. A gente aplica ele na L3Out para filtrar, para permitir, para negar, para modificar as rotas que a gente está aprendendo. Todo o controle granular, toda a inteligência da política está aqui, na importação. E agora, um alerta, talvez o mais importante de todos. Presta atenção nisso. Por padrão, se a gente não aplicar nenhum Route Control Profile, o ACI importa absolutamente tudo. O comportamento default é um permit N. Isso é perigosíssimo. Significa que qualquer rota anunciada pelo vizinho vai entrar no Fabric. Então, é responsabilidade do arquiteto, é uma tarefa proativa, criar um perfil para filtrar e controlar exatamente o que pode e o que não pode entrar. Beleza. Depois de tudo isso, vamos juntar as peças e fazer um resumo rápido, bem direto ao ponto, comparando OSPF e BGP dentro do mundo ACI. Então, recapitulando, qual é o padrão? Para o OSPF, é a área NSSA, para proteger o Fabric. Para o BGP, é o eBGP, pela robustez. Como a gente anuncia as rotas internas, nos dois casos, de forma automática com o checkbox Advertise Externally. E a detecção de falhas? Lenta por padrão nos dois, o que torna o uso do BFD praticamente obrigatório. E por fim, a prevenção de loops. No OSPF, é feita pela filtragem de LSAs da própria área NSSA, no BGP, pelo poderoso mecanismo de ASPR. E para fechar, fica essa provocação. O ponto central é, o Route Control Profile está sob controle ou o data center corre o risco de virar um buraco negro? Porque o segredo de uma L3 Out segura e eficiente no ACI não é só subir a vizinhança, é ter o domínio completo desse perfil. É ali que a gente separa uma implementação bem-sucedida de uma que, por conta de um default perigoso, pode acabar aceitando qualquer rota e comprometendo toda a rede.